Opa, tudo bom? Hoje nós vamos para a parte 6 de The Reincarnation. As outras partes estão aí na descrição para quem quiser assistir. E nós vamos continuar exatamente de onde paramos no episódio passado. Depois de todos os acontecimentos, quando ele chega perto dela, ele não sabe o que dizer para ela, já que ela provavelmente não se lembra dele, porque a última vez que eles se viram foi há 300 anos atrás. Ele não acha que ela vai acreditar na história de que ele reencarnou assim. Então Eugene tenta segurar a mão dela, mas tudo acaba sendo uma projeção mágica. Então a figura da Sienna se vira para olhar para ele, e enquanto ela olha para ele, ela desaparece. O Eugene pensa no porquê a Sienna iria enviar uma alucinação ao invés de vir fisicamente, e chega à conclusão de que talvez ela tenha sido presa e enviou aquela alucinação para avisar a ele. Então Eugene se prepara para ir em busca da Sienna, mas naquele momento, o homem que estava com ele chega. O Eugene pergunta a ele sobre o método da chama vermelha que o torna super forte, e ele ensina o método, mas o Eugene agradece pelo show e vai embora. Então, nós vamos para a Torre Mágica Vermelha, e lá o Eugene estava procurando os textos da Sienna que estão em Acrion. Então, ele terá que aproveitar as recomendações que os mestres lhe deram para poder acessar o Acrion, e fazer o que for pertinente para encontrar aqueles textos. Enquanto ele observa o fragmento da espada que ele comprou no leilão, ele chega à conclusão de que ele deve ser capaz de montar a espada completa. Então, em uma mudança de cena, nós vemos que alguns dias atrás tem acontecido várias explosões em um dos quartos da Torre Vermelha. E quando eles chegam no local, eles encontram Eugene treinando fortemente a sua mana. De passagem, eles dão a notícia a ele de que o mestre da torre precisa dele. Então Eugene leva suas coisas e vai ver ele. Mas eles dizem a ele que o mestre estava na biblioteca real em Acrion. Assim eles vão até lá, e enquanto isso o Eugene continua olhando para o castelo de Abran e diz que esse castelo não é um lugar que ele gostaria de visitar com muita frequência. Enquanto isso a Era explica algumas coisas que tem a ver com o castelo, e quando eles chegam aos portões do castelo, ela diz ao Eugene que há 3 pessoas que não concordam com a sua recomendação para Acrion: Mestre da Torre Azul, Mestre da Torre Verde e o Mestre da Guilda dos Magos. Então, ela diz a ele para ganhar o reconhecimento desses 3 para que ela tenha acesso absoluto a Acrion. E depois disso, a garota sai e deseja ao Eugene sorte. Quando ele entra, ele se apresenta aos mestres que lá estão. Entre eles estão os capitãos dos amigos do castelo, Loberian, o mestre da Torre Verde, o mestre da Torre Azul, o mestre da Torre Branca, Balzac, mestre da Guilda dos Magos e, finalmente, o primeiro sucessor da linha Aroth. E ele diz que já tinha ouvido falar no nome Eugene, e que é bom, finalmente, poder conhecer ele pessoalmente. O mestre da Torre Azul diz a ele que tanto o mestre da Torre Vermelha e o Balzac têm falado muito dele, e isso faz ele entender que o Eugene tem muito talento. Mas pensem como um menino com apenas 17 anos se envolve com magia e já recebeu uma recomendação para Acrion. Ele tira suas próprias conclusões e não são muito boas. Mas então o mestre da Torre Vermelha diz ao Eugene que ele deve mostrar a sua magia para os presentes para que eles pudessem o qualificar. Então Eugene se prepara para fazer isso. Enquanto Eugene faz a sua demonstração, todos lá presentes contemplam a situação e parece que todos estão maravilhados. Já Eugene definitivamente tem talento controlado da sua mana, mas todo mundo mantém postura, embora por dentro estejam completamente surpresos. Então o mestre da Torre Vermelha pede ao Eugene para terminar a apresentação e sair do local, porque os juízes devem falar sobre o assunto sozinhos. O Eugene sai sem qualquer problema. Enquanto isso, o mestre da Torre Vermelha explica ao público que o Eugene estudou os livros de magia por conta própria, e todos começam a questionar e debater sobre o assunto, pois apesar do Eugene ser tão habilidoso e talentoso para sua idade, isso mesmo impede ele de entrar para Acrion, e a razão é porque essa é simplesmente a política de Acrion. No entanto, alguns presentes concordam que uma exceção pode ser feita, então a mestre da Torre Branca convida todos e fazem um voto. Porque eles passaram muito tempo debatendo e parece que não chegaram a nenhum acordo. Então, sendo assim, a votação começa. Do outro lado, nós observamos o Eugene contemplando as paredes do lugar, já que ele nunca tinha estado lá. E de repente chega a mestre da Torre Branca e ela diz a ele que eles terminaram de conversar e que eles tiveram que fazer uma votação. E que a votação terminou em 5 votos ao seu favor para permanecer em Acrion, e os outros 2 não eram a favor, enquanto havia alguém que permanecia neutro. Então agora o Eugene pertence a Acrion.
mas ele parece não ter ficado animado e sai de lá. Mas a garota diz a ele para parar e pergunta a ele sobre a sua espada, já que ele precisa dela para fazer um contrato com o espírito da espada, mas Eugene se recusa a apresentá-lo, pois garante que a espada não é dele e que ele pegou emprestado. Mas ela continua persuadindo Eugene a emprestar a espada para ela. No entanto, Eugene mantém a sua posição. Eles chegaram ao elevador e o Eugene estava indo para o 12º andar, onde estão os livros de Siena, que é o seu principal objetivo aqui. Mas a mestre já não estava acompanhando ele mais, então ela deseja que ele se divirta. E quando ele chega, alguém recebe ele e parece que é a própria Siena. Imediatamente, ela diz a ele que ela não é a Siena e que ela é um espírito encarregado de tomar conta do local. O Eugene pergunta qual é o nome dela. Ela responde que a Siena chamou ela de Mare e ele pode chamar ela assim também. Ela também explicou a Eugene que ela tem o espírito da Siena como base e que ela não tem alma como os humanos. O seu corpo e consciência foram feitos com magia. Ela mostra a ele o feitiço da Siena e que era isso que ela estava trabalhando durante a maior parte da sua vida. Além disso, é aí que estão todos os textos dela guardados. Eles nem estão nos livros, então Eugene vai um pouco mais perto para observar. Enquanto ele pergunta a Mare se ela sabe por que a Siena se aposentou, a Mare diz que não sabe de nada. Ela apenas diz que a aposentadoria da Siena foi muito repentina. A Mare pergunta se ele realmente estava interessado na Siena, e ele diz que estava totalmente interessado. A Mare diz a ele que não é surpreendente se não fosse pelo fato dele ser um Lionheart, e isso é definitivamente estranho, mas o Eugene muda de assunto perguntando se a Siena já falou sobre seus parceiros, e ela contou a ele sobre as coisas que a Siena conversa sobre seus parceiros, e ele também pergunta a ela sobre aquela foto da Siena que estava lá, mas a Mare diz a ele que o sorriso que pintaram nela é falso, porque a Siena nunca sorriu para fotos. Ela fica um pouco triste e Eugene tenta confortar ela, mas a Mare não gosta disso e diz a ele para não passar dos limites. Logo eles mudam de assunto e diz a ele que a sala de estar da Siena não tem só isso. Ela também tem o equipamento que ela usava, e ele observa o cajado de Acácia, que é o mais poderoso do mundo. E lá o Eugene conta que a Siena conseguiu aquele cajado porque foi dado a ela pelos elfos, que foram os que a criaram e ensinaram a ela a magia élfica. E que a gema no centro do cajado estava um coração de dragão, e que existem apenas 2 cajados mágicos no mundo que usam um coração de dragão, e eles são o da Siena e o da Blood Mary. Eles costumavam pertencer a um Lich chamado Belial, e foi o Belial que na sua vida passada matou Eugene. Então ele pergunta a Mare se ele pode tocá-la, e ela concorda, mas avisa que ele não pode usar magia com ele, já que o cajado reconhece a Siena como a única proprietária. E que depois que ela se aposentou, muitos bruxos tentaram se tornar seus proprietários, mas o cajado não reconheceu nenhum deles. Então Eugene tenta preenchê-lo com a sua mana, mas ele não consegue, porque o que a Mare disse era verdade. Então a Mare vai procurar um livro que ela diz que o Eugene com certeza vai gostar, e o livro se chama Aventuras do Guerreiro Vermuth. E lá, a Siena conta todas as aventuras que viveu com Vermuth, e ela também diz para segui-la porque tem algo a mais para mostrar para ele. E quando eles chegam ao local, o Eugene fica completamente maravilhado. Trata-se de esculturas mágicas feitas com as memórias da Siena, que eram seus parceiros, e eles são Vermuth, Anis, Mauron e Hamel. Depois disso, o Eugene pergunta a Mare sobre o que tinha no andar superior da biblioteca. A Mare responde que há notas de pesquisa, mas que entender esses livros seria muito complicado para o Eugene, e que ela deveria entender primeiro como funciona a bruxaria. Então Eugene começa a pensar sobre como materializar a feitiçaria com a consciência, mas a Mare estava falando com ele sobre outras coisas. O Eugene não entendia nada do que ela dizia, mas isso não surpreende a Mare, porque até agora nenhum mago foi capaz de entender a magia da Siena. Então a Mare diz a ele que para entendê-la, ele só tem que fechar os olhos, abrir a mão, derramar mana na esfera onde todos os textos da Siena estão. Então Eugene faz o que a Mare diz e ele acaba entrando no que ela chama de paralisia do sono. Ele parece em um mar de mana que joga pra cima e de repente ele sai desse transe e pergunta a Mare se ele fez algo errado. Ela responde que o único fato dele desmaiar imediatamente é considerado errado, mas ele durou dentro da feitiçaria por 2 horas. E ela pergunta a Eugene como foi a sua estada dentro da magia da Siena. E ele responde que a única coisa que ele viu foram muitos círculos. Então a Mare explica a ele sobre tudo o que acontece.
e que o grande segredo da feitiçaria da Siena estão nesses círculos, que na realidade são 9, e apenas quando eles estavam conversando, o mestre da Torre Vermelha e a mestre da Torre Branca chegaram nesse exato momento. O que será que vai acontecer com Eudine? Vocês estão ansiosos? Então, logo tem a continuação para vocês.